The expected growth of the world population and increase of income levels over the next few years have led governments to develop strategies and partnerships to ensure food security. While it is necessary to stimulate food production, countries need to develop sustainable production systems. In these panels, speakers will discuss what the agricultural sector should expect for a project demand of more than 9 billion people in 2050, considering a change in the global economic order. Please, Celso, your time. Olá, muito bom dia a todos. Uma grande satisfação participar aqui do Global Agribusiness Forum. Quero cumprimentar e agradecer o meu amigo Plínio Nastari, da Datagro, pelo convite. É uma honra realmente estar aqui numa plateia tão seleta. E a minha ideia aqui hoje com vocês é fazer um exercício de, mirando o passado, nesses últimos 50 anos, né, tentar pensar e antever o que pode ser a produção de alimentos, a segurança alimentar, né, até 2050. Né? O agro, como já foi falado aqui, é um setor extremamente pujante. Na minha opinião, é o setor mais inovador da economia brasileira, né, que tem apresentado resultados fantásticos ao longo dessas últimas 5 décadas, né, e é isso que nós vamos falar. Cotejar os últimos 50 anos e mirar os próximos 30 anos. Né? Então, se eu puder ter a primeira lâmina. Muito bem, então, falar um pouco sobre essa agricultura movida à ciência, como que a ciência teve um papel importante na transformação do agro, a agricultura de baixo carbono, a sustentabilidade, né, que está, pelo menos nesses últimos 30 anos, né, a agricultura de baixo carbono está na raiz do desenvolvimento da agricultura brasileira, e aqui eu já coloco, né, o primeiro ponto de contato com a perspectiva para 2050. Eu não tenho dúvida que a sustentabilidade vai seguir jogando um papel extremamente importante. A bioeconomia, os bioprodutos, a agricultura regenerativa, isso é algo que historicamente vem trabalhando a favor do agro brasileiro, e nós vamos ver um pouco sobre isso também. Né? E, finalmente, mudanças climáticas, né, que nós precisaremos fazer, né, do ponto de vista de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né, olhando para um horizonte de 2050. Acho que é importante dizer, né, tem aqui vários participantes internacionais, né, cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando online. Né, o território brasileiro, a maior parte do território é localizado no cinturão tropical do globo. Né, e o Brasil, os produtores brasileiros, nada mais, nada menos do que são parte de uma saga de transformar o Brasil, que na década de 70 era importador de alimentos, para se transformar numa das maiores potências agrícolas e ambientais do mundo. Nós fizemos isso com muita ciência, com muita tecnologia, com muita inovação, né, e com muito empreendedorismo e vontade, né, dos nossos produtores. Então, foi assim que, em menos de 5 décadas, o Brasil foi capaz de desenvolver uma agricultura baseada em ciência sem paralelo em nenhuma parte do mundo, porque, mais uma vez, eu vou lembrar, né, nós trabalhamos no cinturão tropical do globo, que é uma das áreas mais desafiadoras para se produzir alimentos. Né? Conforme o próprio embaixador aqui disse na abertura, nós transformamos os cerrados, né, a Embrapa, as universidades, os institutos estaduais de pesquisa, como o IAC, né, e principalmente os produtores, foram capazes de, com tecnologia, transformar os cerrados brasileiros, né, adaptaram a condições tropicais, plantas e animais, e isso ainda está acontecendo e seguirá acontecendo, como nós vamos ver mais à frente, né, e fomos capazes de desenvolver uma plataforma de produção sustentável. Né, e a sustentabilidade, mais uma vez, é algo que estará presente nos desafios que nós teremos aí pela frente até 2050. Vejam o que está acontecendo com o trigo. Né? Acho que muitos de vocês
devem ter visto como que o Brasil, né, tem crescido na produção de trigo. É importante dizer que ainda nós somos importadores dessa commodity. O Brasil ele tem uma demanda de algo em torno de 12 milhões, 13 milhões de toneladas de trigo, e nós conseguimos produzir, esse ano passado, 7 milhões e meio de toneladas, quase 8 milhões, e esse ano vamos chegar a 9 milhões de toneladas, né? E acho que todos estão acompanhando, né, o que está acontecendo na Ucrânia, né, com a guerra e a dificuldade de países, como é o caso, por exemplo, do Egito, que importa 67% do trigo que consome da Ucrânia. Então, essa é uma oportunidade que eu vejo de crescimento. O Brasil está investindo no trigo tropical. Nós estamos trazendo, com variedades desenvolvidas pela Embrapa, o trigo brasileiro para os cerrados, né? E aqui tem uma matéria que saiu recentemente no The Wall Street Journal, né, que mostra esse produtor, que é o Paulo Bonato, lá na região de Cristalina, em Goiás, fica próximo de Brasília, usando uma variedade da Embrapa, ele colheu 9.630 quilos por hectare. A produção média do Brasil é algo em torno de 2.500 quilos, né? Ele colheu 9.630 quilos de trigo tropical, trigo irrigado, obviamente, naquela região, né? Então, sustentabilidade, segurança alimentar, né? O mundo cada vez mais vai precisar de alimentos, né? Nós temos uma população crescente, né? Nós temos diversas pressões de pragas, de doenças, enfim, de conflitos, né? E o Brasil vai ter um papel extremamente importante para alimentar, né, uma boa parcela da população mundial até 2050. Né? E como é que nós vamos fazer isso? Bom, segundo a Conab, né, esse ano de o ano de 2021, nós cultivamos aproximadamente em primeira e segunda safra 72 milhões de hectares, isso é um dado da Conab de 2021, né, e nós temos 90 milhões, de acordo com a Universidade Federal de Goiás, 90 milhões de hectares de pastagens degradadas, né? E onde estão essas pastagens degradadas, né? Elas estão ali, naquela parte vermelha, né? Então vocês veem bastante no Nordeste, né? Alguma mancha no centro do Brasil, e com tecnologia é possível incorporar essas pastagens degradadas na matriz produtiva brasileira. Nós temos feito isso com sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, né? E principalmente quando nós estamos lá fora, né? E recentemente estive com o Dr. Plínio Nastari lá no AgriTalks em Londres, nós gostamos de mostrar, né, que a produção de alimentos, de fibras, de bioenergia no Brasil, né, que ocorre, né, nos cerrados, que ocorre, enfim, no Centro-Sul, né, fora do bioma amazônico. Então, se você traçar uma linha de Aracaju, né, a capital de Sergipe, até Manaus, é a mesma distância de Lisboa a Moscou. Então, a gente foi lá, hoje é fácil, você olha isso no Google, você vê essa diferença. Então, para mostrar, né, que nós não precisaremos, o Brasil não precisará, né, cortar uma árvore sequer do bioma amazônico para aumentar significativamente a produção de alimentos para alimentar, ajudar na alimentação de 9 bilhões de pessoas. Falando um pouco sobre agricultura de baixo carbono e sustentabilidade, né? Então, segurança alimentar, sustentabilidade, adaptação e mitigação a mudanças climáticas, né? Então, esse é um terceiro ponto que eu não tenho dúvida que vai perpassar os desafios do agro até 2050. O Brasil tem demonstrado que é possível produzir, alimentar uma população crescente, né, usando uma agricultura, fazendo uma agricultura de baixo carbono. Nós temos hoje algo em torno de 35 milhões de hectares em plantio direto, que é uma tecnologia, né, que estamos aí há mais de 40 anos, um plantio direto no Brasil. Fixação biológica, né, quem planta soja
A soja hoje é plantada no Brasil, na sua quase esmagadora totalidade, usando a fixação biológica de nitrogênio com risóbio. Nós utilizamos na última safra algo em torno de 37 milhões de hectares, né, e deixamos de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalentes na atmosfera. Né? Isso porque, ao invés de usar um adubo nitrogenado, nós usamos uma bactéria, né, o risóbio, para fixar nitrogênio. Nós também fazemos recuperação de pastagem degradada, né, plantio de florestas e os sistemas integrados. Não tenho dúvida que, e aqui vai também mais uma tendência para 2050, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, quer seja lavoura, pecuária, quer seja lavoura, pecuária e floresta, vão crescer. Hoje o Brasil já tem 18 milhões de hectares em sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, e a tendência é que essa área cresça ainda mais. Essa é uma foto do sistema de plantio direto, né, que protege o solo, incorpora carbono e economiza água. Acho que é importante dizer que o solo, né, é um dos maiores sumidouros de carbono do ecossistema terrestre, né, e essa tecnologia, né, ela ajuda a manter o solo, o carbono aprisionado no solo. Então, lembrando, né, sustentabilidade, adaptação e mudança climática é um sistema que realmente contribui para isso. Né? Falando sobre fixação biológica de nitrogênio, bioeconomia. Os micro-organismos, a agricultura regenerativa, né, vão continuar tendo um papel central no desenvolvimento da agricultura, da segurança alimentar global. Né? Se você pensou em alguma coisa, um micro-organismo já fez. Em 1993, né, nós descobrimos e começamos a trabalhar com risóbio, né, e aí hoje, como eu já disse, mais de 37 milhões de hectares de soja, né, e agora, em 2019, né, nós descobrimos 2 bacilos que ajudam a mobilizar o fósforo que está no solo e oferecem o fósforo para a planta. O Brasil tem uma poupança de 40 bilhões de dólares de fósforo, né, que é um nutriente que se move pouco. Né? Agora, também com a guerra, né, todos nós, né, ficamos sabendo que o Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. Felizmente, a próxima safra já está abastecida, né, mas nós temos que procurar soluções para reduzir essa dependência. E uma das soluções é essa, a bioeconomia, os bioinsumos, a agricultura regenerativa, né, que pode, então, fornecer mais fertilizantes, que pode reduzir a dependência de fertilizantes. Né? Já falei sobre recuperação de pastagens degradadas. Aqui está o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que tem possibilitado o avanço na agricultura de baixo carbono, né, que tem possibilitado produzir a carne carbono neutro, né, e outras tecnologias, né, que têm possibilitado um agro mais sustentável no Brasil. Né. Acho que é importante mencionar também, né, que até 2030 o Brasil ele é signatário, né, da Iniciativa Global de Redução de Metano, né, e nós, que foi assinado ano passado na COP26, né, e nós temos aí já algumas estratégias. Né, então, né, olhando para frente, né, não 2050, mas até 2030, né, nós vamos precisar, o Brasil é signatário, junto com outros 105 países, do Acordo Global de Metano, né, nós vamos ter que trabalhar. Né, e a Embrapa já vem desenvolvendo soluções para apoiar a pecuária brasileira nesse desafio, né, desenvolvendo pastagens mais digeríveis, animais abatidos precocemente, ou seja, você reduz o tempo do animal no campo, reduz a emissão de metano, uso de aditivos na ração, né, taninos, né, óleos essenciais, né, então isso contribui para a mitigação, né, e adaptação os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. É esse mesmo sistema, né, também olhando para o futuro, né, que vai haver uma maior demanda, uma maior pressão, né, por sustentabilidade, por mitigação, a adaptação às mudanças climáticas. É esse sistema que vai trabalhar nos apoiando para o desenvolvimento, por exemplo,
do leite carbono neutro, do leite de baixo carbono. Da mesma forma, nós estamos trabalhando, a Embrapa, junto com seus parceiros, no desenvolvimento da soja de baixo carbono. A soja brasileira, se você considerar que trabalha com plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, controle biológico, só para ficar nessas 3 tecnologias, ela já é de baixo carbono quando se compara com a soja de outros locais produzidos em outros locais. Então, nós temos, daqui para frente, para o futuro, pensar no desenvolvimento de cadeias que sejam descarbonizadas, que tenham menor emissão de carbono e que trarão maior sustentabilidade para o agro brasileiro. Então, finalizando aqui, fechando, quando nós olhamos para 2050, enxergamos algumas mega tendências. Primeira, a sustentabilidade. Os sistemas precisarão ser mais sustentáveis, com menor emissão de carbono e mais adaptados à paisagem rural. Segundo, nós teremos que trabalhar para adaptação e mitigação às mudanças climáticas, e existe aí um arsenal de tecnologias que nós vamos utilizar. Terceiro, a bioeconomia, os micro-organismos, a agricultura regenerativa. Eles vão nos ajudar a reduzir dependência de importação de fertilizantes, a reduzir o uso de pesticidas por meio de biopesticidas, bioinseticidas, e isso vai contribuir fortemente para a sustentabilidade. Quarto, agricultura digital. Não falei aqui, mas a agricultura digital, com o uso de drones, sensores, internet das coisas, visão computacional, inteligência artificial, jogará um papel extremamente importante. E, por último, a biorrevolução. A biorrevolução com o uso de edição genômica, biotecnologia, ferramentas genéticas também vai contribuir para que nós possamos chegar em 2050 alimentando aí quase 10 bilhões de pessoas. E aqui eu deixo essa mensagem: cérebros e não tratores são o símbolo da agricultura brasileira. Muito obrigado. Olá, bom dia para todos. É um prazer de estar convosco e eu espero que de falar em português não vai incomodar os outros palestrantes desta. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao Sr. Nastari para essa nova programação do GAF 22, que é um programa muito interessante. Uma vez, parabéns. E, em segundo lugar, eu vou tratar não da agricultura para 2050, como é verdade, neste momento estamos numa crise do mercado, que está a se tornar numa crise alimentar e, deste facto, todo o sistema alimentar está tratado ao nível mais político que ao nível técnico. Mas eu vou partilhar o meu ecrã para explicar a situação e o que podemos dizer para a evolução da agricultura para o futuro. Iniciar o slideshow aqui. Em primeiro lugar, só para se lembrar que o IGC é uma organização internacional que tem 2 pernas, eu posso dizer assim. Uma perna que está orientada sobre a análise do mercado dos grãos, 22 commodities, incluídas leguminosas, e o princípio do IGC é de dar uma informação, uma análise do mercado diariamente para os Estados-membros. 58 Estados-membros neste momento. Estamos a olhar no preço e para o futuro estamos também a olhar sobre o custo de transporte. A logística está agora um assunto muito importante no sentido do negócio global. E a segunda perna é a assistência alimentar. Estamos a implementar uma outra convenção que reúne os donadores alimentares para os países e as pessoas que precisam de bens alimentares no futuro. Neste momento, podemos dizer que ao lado de 5 milhões de toneladas de cereais que são dados pelos 85 países. Se eu volto sobre o mercado dos grãos,
À direita, à esquerda, tem a situação do índice que se chama o GOI, eu vou dizer, é a valor do negócio global, dos grãos, do trigo, milho, soja e arroz. E podemos ver que neste momento estamos numa situação de crise no preço muito alto. E se estamos a olhar à direita sobre os diferentes subíndices desse mercado, estamos a ver que o preço do trigo é o principal indicador neste momento do preço no negócio global. E eu acho que isso é uma situação nova. Não sei se vai demorar muito tempo, mas é verdade que neste momento o principal preço diretor é o preço do trigo e neste sentido eu posso só apoiar a remarca do representante da Embrapa que há uma oportunidade sobre o mercado do trigo. Sobre o sector dos óleos vegetais, a crise do Covid tive uma produção menor de óleo de palma e, nesse sentido, toda a demanda, todo o consumo se refere para o óleo de soja. E agora, com a crise no Mar Negro, não há também a óleo de girassol. É por isso que, neste momento, o mercado dos óleos vegetais é muito, muito elevado e fica elevado como só o soja fica alternativa como a produção menor dos óleos de palma. Se temos grãos para o futuro, sim, temos grãos para o futuro. Se estamos só a olhar para desde a década passada, a produção de todos os grãos aumentou de quase uma metade de bilhão de toneladas. Claro que a produtividade e particularmente a produção por hectare é muito importante. Qual seja o tipo de agricultura, que seja regenerativa, que seja convencional, que seja mesmo orgânica, todo este tipo de agricultura para o futuro vão ser confrontadas à aumentação da intensificação e particularmente do rendimento. E se estamos a olhar também sobre o mercado, sobre todos os grãos, neste momento temos mais ou menos 1 ano e meio de estoque em relação ao negócio global. Então, não há o risco de não ter grãos, mas é verdade que o acesso ao estoque é uma pergunta, é uma incertitude, vou dizer assim, do mercado, e por isso o preço dos grãos são elevados neste momento. Fizemos um estudo antes da guerra na Ucrânia e é mais uma projeção da oferta e da consumo para o tipo de grãos e olhar o que está a passar e se podemos ter uma situação de falha de oferta. E aqui para o milho, primeiro é o milho, claro que a produção de milho vai aumentar, mas uma metade menos que os últimos 10 anos. Estamos a olhar para aumento de 1,7% por ano e antes foi quase 3% por ano da produção. E esse aumento da produção vai ser mais para aumento dos rendimentos que para aumento da área. A consumo internacional vai continuar a aumentar e claramente há aqui uma mudança neste momento na Ásia, particularmente se a crise econômica se confirma na região da Ásia. É verdade que a classe média pode se tornar mais por consumo da carne das aves que precisa menos de milho. Isso é uma potencialidade, um efeito da crise atual. E o segundo ponto também é o retorno do etanol. Escrevi Etanol The New Eldorado. Quer dizer, nesse sentido, que é verdade que com o Covid, o setor da produção de etanol foi muito afetado, como a economia baixou muito. E agora é verdade que há um retorno ao nível antes da crise Covid e a incertitude para o futuro. Neste momento, há uma discussão muito intensiva no ONU, por exemplo,
sobre devemos manter o etanol ou não, devemos proibir o uso do milho para a produção do etanol. Eu acho que neste momento há uma situação muito sensível sobre essa matéria, e é verdade que o sector do etanol mudou muito sobre os últimos 10 anos. Agora a produção aumenta mais, da produção do etanol se faz não à base de milho, mas à base de outro tipo de matérias, que seja o resto do consumo ou da reutilização da urbana. É por isso que eu acho que, neste sentido, no sector do etanol tem alguns argumentos para conseguir enfrentar esse debate, mas é verdade que o preço atual e a situação da consumo para a alimentação animal pode ser um bocadinho mais complicado neste momento. Sobre o sector do negócio, estamos sempre a ver um aumento de 2% por ano da exportação do milho ao nível global, e esse aumento pode ser sustentável para os países em desenvolvimento, particularmente no sector da Ásia e do sul da Ásia, Bangladesh, Filipinas e também Indonésia. São os países que podem ser os países que podem comprar mais milho, mas é verdade que a situação econômica e particularmente o câmbio mudou muito os últimos meses e pode alterar um bocadinho essa perspectiva. O segundo importante mercado é o mercado do soja. Claramente, aqui também há uma dinâmica muito positiva em termos de oferta e, particularmente, em termos de área, que estamos a prever um aumento de 1,5% por ano. E no Brasil, claramente na América do Sul, há uma oportunidade de crescer mais soja. Em termos de consumo, pode ser muito simples. O negócio internacional se faz principalmente entre o Brasil e a China. Estamos a falar, com esses dois países, estamos a falar de 60% do negócio global. Então, em termos de sustentabilidade, claramente, esses dois países, nas discussões para pôr critérios de sustentabilidade, vai ser muito importante para o futuro e vai ser a base, eu vou dizer assim, da sustentabilidade no sector do soja para o futuro. O sector do trigo, como estava a dizer no início, estávamos a pensar uma continuidade do aumento da produção do trigo, mas é verdade que a guerra na Ucrânia está a modificar um bocadinho essa situação. Tudo vai ser em relação à oportunidade da Ucrânia a poder exportar o trigo. Se a Ucrânia pode continuar a exportar o trigo numa média de 3 a 4 milhões de toneladas por mês, os agricultores ucranianos podem ter sempre uma oportunidade de produzir o trigo. Se não é possível, claramente, os produtores ucranianos não vão tomar esse risco econômico de plantear trigo e vão se tornar mais sobre as plantas oleaginosas. Neste momento, é realmente o sector mais lucrativo na Ucrânia. É por isso, nesse sentido, se a situação não se torna de uma maneira positiva, claramente há uma oportunidade para o Brasil. O Brasil exportou quase mais de 3 milhões de toneladas de trigo o ano passado. Estamos a prever para esse ano um bocadinho de mais de 2,5 milhões de toneladas. E o ponto que eu acho que o Brasil tem uma oportunidade também é que o negócio internacional de trigo se focaliza mais e mais sobre o trigo para a alimentação humana. A parte maior da exportação se faz agora para o trigo de qualidade da alimentação humana. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade nesse sentido. No termo de negócio global,
a Rússia vai ficar um dos líderes da exportação do trigo, não há dúvida nesse sentido, e a consumo de trigo pode aumentar até 2% por ano e principalmente, vou dizer, no sector da Ásia, ainda a classe média está a mudar de consumo e gosta de consumir mais produto à base de trigo. É por isso que, em relação à crise econômica, se não está muito longe, pode ser que o consumo de trigo na zona da Ásia pode continuar a aumentar e haver esse crescimento do consumo global de 2% por ano. Temos também um assunto que está neste momento ainda vivo, é a situação sobre o estoque e ideias sobre desenvolvimento de estoque regional para os grãos. E aqui é só para mostrar a situação do estoque na região da Ásia, da East Asia, da África do Norte e da África subsaariana. E de facto é só a região da África subsaariana que tem pouco nível de estoque, mas ao mesmo tempo o trigo não é o consumo principal. O arroz tem mais interesse nessa região e por isso que neste momento não vemos muita oportunidade de desenvolver uma política regional de stockpiling, como se chama no arroz. Terceiro ponto que queria também dizer, há muita discussão sobre a diversificação das origens, né? Com a crise do Covid e depois na guerra no Mar Negro, há muita discussão sobre países deviam aumentar a diversificação da origem dos grãos. E aqui só pode ver a linha vermelha, é o preço do trigo na Ucrânia no ano passado, e a linha verde é do preço do trigo russo, da Rússia, são quase equivalentes. E aqui é um gráfico para o trigo, para o custo do trigo no porto de Alexandria, na Egípcia. E estamos a olhar para as outras oportunidades de fornecimento nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa, e se vê que custa mais $50 por toneladas. Quer dizer que todo o debate político sobre a diversificação vai generar também uma discussão sobre o custo do negócio global e também sobre o apoio ao custo financeiro desse negócio global. Eu acho que aqui é um desafio muito grande e não temos ainda um caminho que pode ser desenvolvido pelo futuro. Finalmente, é verdade que os cereais, os grãos, beneficiam muito do desenvolvimento do negócio global, mas neste momento, ao mesmo tempo, há uma fragilidade maior do negócio internacional. Em primeiro lugar, é verdade que as informações sobre o nível do estoque sobre os países consumidores não é muito, é um bocadinho fraco, vou dizer assim, e não temos uma situação muito clara. Segundo lugar, os países os primeiros exportadores, por exemplo, a Federação da Rússia, não está a publicar a declaração das exportações oficiais. E por isso é também uma situação de incertitude sobre o mercado internacional. Também vimos com a Índia um desenvolvimento do negócio global de governo ao governo. É um terceiro ponto que pode fazer também uma fragilidade no futuro do negócio global. E como dizia também, a diversificação do negócio global sem o financiamento vai ser muito, muito complicado no futuro. Então, estamos numa situação muito delicada neste momento. Há uma demanda e há uma oportunidade para exportar mais, que seja trigo, milho ou soja, mas ao mesmo tempo estamos a ver algumas signos de uma fragilidade do negócio global que pode limitar a expansão desse negócio global. E eu acho que é muito importante ter esse princípio em conta para olhar o futuro.
e queria agradecer o presidente e a toda a audiência para escutar as apresentações e fique pronto para responder a resposta. Muito obrigado. A perguntas. Muito obrigado. Thank you, Arnold. Now, that's your time. Seth Meyer is Chief Economist of the USDA. Your time. All right, thank you everybody. First, I'd like to thank you for the opportunity to speak with you today, and I'd like to thank the organizers. This is my first trip to Brazil, so I am starting at a very high level. I have exited the elevator at the top, so I appreciate the opportunity to talk to you. And next, this is a great panel to be on because I had confidence that the first two presenters would do a very good job in talking about sustainability, current market conditions, and as an economist who is supposed to forecast things, this has been a very challenging last 3 years, right? We have seen many events that I might not have suspected or predicted would happen. So what I will show you is some factors, short term, near term, maybe things a little bit longer, and then pose some questions further on. But these are the kinds of slides that we discuss when we are thinking about the large implications. Higher microphone. All right, thank you all. So these are some of the slides that we talk about when we think about what the implications are for agriculture longer term. But I don't think we can go, we have to start with the unusual events that we have seen over the past 2 years, 3 years. In the United States, I often remind people that in the US, we have seen commodity prices rising since the fall of 2020. We have seen commodity prices rise, and for very different reasons as we go along. In the United States, we saw commodity prices begin to rise in the fall of 2020 because the Chinese re-entered the US market and entered the global market strongly. This pushed corn and soybean prices higher in the United States, and you can see from this graph that was the impetus amongst these commodities for rising prices. We saw further support as we saw at earlier on in previous seasons. The Russians have a little bit of trouble with their wheat crop as well too, and you all here in South America facing a shortfall when we think about Argentina, Paraguay, and Brazil together, a shortfall of about 30 million metric tons on soybeans relative to what we might have expected. That provided some additional support. And then, of course, it is clear to see the impact of war in Ukraine as an additional factor. We are used to the vagaries of weather in agriculture. The war added a completely another element of uncertainty and pushed those prices higher. But now we have continued to see volatility within U.S. agricultural commodity prices. And along with that volatility in agricultural commodity prices, so on the output side of production, we've seen a tremendous amount of volatility on the input side of production for producers. It is the same in the U.S. If you as Brazilian producers have anxiety about the movement of output prices and input prices, it is the same for producers in the U.S. I remind people that as a producer, you do not purchase inputs, plant your crop, watch it grow, and harvest it all in the same day. So the independent movements of inputs, when you decide to purchase everything you need to produce, and when you are able to sell it, are important factors in your profitability. So again, we've seen very unusual situations over the last 18 months when it comes to input and output prices and producer margins. And so this is a source of uncertainty and volatility within the market that raises anxiety amongst U.S. producers. And the other aspect of this, and this is a slide that, from a reporter at Reuters, which was published at the same time we were discussing the same issue. We have seen commodity prices fall sharply over the last several weeks. I would argue that I cannot explain all of those commodity prices,
by supply side factors, including the potential for a negotiated grain deal with the Russians. I cannot explain those declines. And others have gone on and said, commodity prices are tumbling in the near term. What does this look like? And brought up other issues of factors like movements from 2008. So there are questions of what are we seeing in terms of a slowdown in demand by fears of an economic slowdown overall, a global economic slowdown. This adds yet another element of uncertainty to the market. And again, we're talking about movements of input and output prices for producers, which affect their margins. So I think this is another factor we're, again, continuing to watch. We have seen commodity prices fall, and I'll repeat, I don't see this as a completely a supply side issue. There is a demand side element to this and a demand side concern, and we will see where this goes as we go forward. And this is a slide I often show policymakers in Washington, D.C. as well, too. And I'm going to go all the way back to the beginning of COVID, and I try to break this up into 3 periods for them. And I wanted to show you this because early on in COVID in the United States, tried to explain to folks that you can simultaneously have limits on how much hamburger you can purchase in the grocery store while simultaneously not having good returns for cattle producers in the United States. That's absolutely positive, and it has revealed some things, I think, to us about the resiliency of our supply chains in the United States and how we might like to address shocks for supply chains in the United States. Because, again, you can see here I'm showing you basically what producers are getting on the output side and what consumers are paying on the other side of that equation. And again, simultaneously seeing we can have livestock prices fall while the consumers are paying more for inputs, okay? And on top of that, you know, we kind of move through time and we see both simultaneously rising commodity prices and rising food price inflation in the United States, remembering that in the U.S., farmers get about 16 cents on the dollar at retail. Okay, so this is a complicated system where we are thinking about how to improve the resiliency of our supply chain going forward so these shocks don't have that effect where consumers are both paying a lot more and producers getting less for their output. I think, you know, my colleagues have done a great job of talking about the need to increase production for a growing population, current supplies, and I'm often reminded of this graph when I talk to folks as well too, which is here I'm taking some of the classic agricultural commodities, corn, soybeans, wheat, rice, and I'm saying, what's the real price of them? Let's adjust them for inflation. And here, I think the first half of this graph shows a tremendous success in productivity, bringing down the price of agricultural commodities and making affordable food more widely available across the planet. I think what we have seen a little bit is a slowdown in that productivity, which manifests itself here in real commodity prices, which are fairly flat. And even when we see these spike in prices, they are still below, in real terms, what we've had in history. So again, I look at this graph and I say, we've had tremendous effect on making food more affordable around the world. We need to think about how we're going to do that in the future. And I'm an Iowan. I've talked to you some about this, so I'm going to focus on corn and soybeans a little bit. My apologies to the cotton and rice producers in the audience. But when I look at this as well, too, from a United States perspective, you know, we think about where our productivity has come from. And early on, the very first area there, you know, you can see corn area fall. That's basically as soybeans spread in the United States. But you can see as we go along, our area side in the United States fairly constrained. And our productivity gains coming from yield advances. Very solid yield advances, but yield advances in percentage terms which are declining over time. We kind of think somewhere around 2 or 2.5 bushels an acre growth a year in the U.S. is a trend, but that is a linear trend. So again here, we're thinking about, you know, what are the sources here in the U.S. and around the world? The world has a little bit more room for area growth,
and closing the gap on yields with us, but again, declining percentage growth in production. Similarly, here in soybeans, we can see similar growth in yield, and for the US, very flat, maybe modest growth in soybean area in the United States. If one looks at this and says, well, you've got a little bit of positive growth in corn and soybean area in the United States, that's true because we are producing less wheat in the United States. Our technology has allowed producers to improve profits on corn and soybeans in areas that may have previously produced wheat. We are good wheat producers in the United States. We're great wheat producers, but we're even better corn and soybean producers in the United States, so we've eroded a little bit of area when it comes to wheat. But again, here, for instance, in the United States, we will need much of our yield improvement in soybeans to meet our own domestic demand for crush, right? So we are area constrained. We will need our yield growth to supply domestic crush into the future. I think the other factor here is what has driven agricultural markets for the last several years. At least on the trade side, it is undeniable that trade with China has produced the demand over the last several decades, which has helped support agricultural commodity prices. And you see that tick up there at the end is also the return of the U.S. of China to the U.S. market. But absolutely, China is an important factor in agricultural markets. But will it be in the coming decades? Will we see that same kind of growth? This is a complicated chart, I admit, but it's a picture I want to show you because it's one of the ones that sticks in my mind. This is soybean meal growth over time and changes in the on the size of the hog herd in both China and in the United States. The U.S. market for hogs, the feeding of hogs in the United States is a very mature industry, and so when hog numbers don't change much, neither does soybean meal use. China has undergone a significant transformation in its hog industry, and it will need to continue, perhaps, to continue to transform. And so meal growth has been very strong relative to a very tepid change in hog numbers. That number begins to converge, and so this is the kind of situation I think we need to consider. What does growth in China look like? What are other opportunities for growth in demand across the world, and even then, what are opportunities for corn sales in China, transparency of those corn sales, but also what are other markets where we can see growth in the future like we have in China over the last decades. And speaking of demand, I want to also emphasize something we think about in the United States a long time. Again, I told you I was humbled in my forecast ability over the last 3 years. Here's another example of a big divergence in forecasts. The blue line there, which is very, very high, is what folks thought gasoline consumption in the United States was going to be in 2007 when we passed our renewable fuel standard. That's where they thought we were headed in terms of demand. Every one of those is, the others are all the subsequent forecasts for motor gasoline consumption in the United States. Now, that is not to say when they passed the legislation that they assumed that the pool of motor gasoline would expand more than we needed to consume in biofuels. That's not the case. There was always an expectation in the U.S. that we would have to breach the blend wall, even at that high level of consumption. But I think this does raise a challenge that the pool of motor gasoline in the United States, so the market for ethanol in total isn't likely to grow with things like fuel efficiency gains and electric vehicle distributions. And so I think that here, if ag wants to continue to play a role in this sector, you've got to improve penetration within the U.S. motor gasoline sector, and think about how else you are going to contribute to greenhouse gas reductions through things like sustainable aviation fuel or other feedstocks or other ways to contribute to renewable energy. And I think that others on the panel have done a nice job of saying, hey, we've got both the food insecure people right now,
which is also where all the population is going to grow. Okay, so we've got folks who are very food insecure who also have very high rates of population growth. So this is one of the primary challenges. And again, I'll come back, this is my last slide, I'll come back to productivity here a little bit and say, hey, we've seen some productivity slowdown. I think when we think about where food insecurity is, our role on increasing productivity, we have to take the approach of both helping those food insecure countries maximize find technology which is appropriate to them, apply, help improve their domestic food system resiliency through the appropriate application of technology in those countries. And also, we need to improve our productivity through the use of technology so we are also reliable suppliers that help dampen these food price fluctuations on the global market. So I think that to address food security long run, again, appropriate technology for those less food secure countries. And when we talk about sustainable production also means economically sustainable production. So it has to be an economically sustainable production for those countries, and we, us exporters, have to be reliable global suppliers. That's my last slide. Thank you. Thank you very much. Well, I have no more time. I have only one question for Celso. Embrapa has played an important role in research of GMOs. Where do you see the most exciting potential for gene technology in the next 10 years? Obrigado, Frederico. É indubitável que a tecnologia de transgenia, desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, contribuiu para o desenvolvimento do agro brasileiro, da segurança alimentar no Brasil e no mundo. A gente vê o que aconteceu com a soja no Brasil, vê o que aconteceu com o milho, não só no Brasil, mas no mundo. A soja que entrou pelo sul, hoje ela é produzida até no estado de Roraima, e isso se deve à tecnologia de transgenia, organismo geneticamente modificado. O que nós enxergamos para o futuro é que haverá ainda espaço para o melhoramento genético tradicional, a transgenia vai seguir cumprindo um papel importante, e nós estamos trabalhando em parceria com uma empresa argentina, a Bioceres, no trigo transgênico. Tanto o Arnaud como o Sept falaram sobre trigo, as oportunidades que existem. Então, nós estamos trabalhando com a inserção do gene HB4 para tolerância seca no trigo, então isso é transgenia, e também a edição genômica. O ano passado nós editamos o genoma da cana-de-açúcar para aumentar a produção de sacarose e para tornar a parede celular mais fácil de degradar. Então eu vejo que a edição genômica, o uso de ferramentas de CRISPR-Cas9 vai ter um papel importante também na segurança alimentar global, junto com a transgenia e com o melhoramento genético tradicional. Thank you very much.